Então, boa noite a todos. A gente agradece a presença de todos os nossos professores da banca. O nosso trabalho é uma unidade de ensino potencialmente significativa, baseada na teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel, que estabelece o conhecimento prévio do aluno como o fator isolado mais importante do aprendizado. Tratará, assim, de alguns conceitos de astronomia junto ao sexto ano do ensino fundamental. Nós tínhamos a intenção de ter aplicado essa unidade de ensino na turma que a gente estava estagiando, mas devido à pandemia não foi possível. Então, nós aplicamos apenas uma aula dessa unidade e não utilizamos ela no trabalho, mas a experiência que essa aula primeira proporcionou ajudou nós a formarmos este trabalho. E a gente vai trazer alguns relatos deles, né? Então, nós colocamos como título do horizonte ao sistema solar, que descreve onde inicia e onde termina o nosso trabalho. Então, a gente novamente agradece, em especial a nossa orientadora, a professora Daniela Trajano. A gente inicia com uma frase de Aristóteles, em que ele diz que a dúvida é o princípio da sabedoria. Essa frase, para nós, resume o processo educativo, pois como que nós podemos encontrar respostas cujas perguntas não foram feitas? Então, talvez por isso, nós encontramos, por vezes, a apatia dos alunos que na aula costumam receber respostas e respostas de perguntas que não foram feitas. Assim, a gente reflete de que Aristóteles nos antecede na compreensão de que ensinar não é transferir conhecimentos como se fosse uma unidade USB. E, da mesma forma, aprender não é guardar informações. Aprender é um processo no qual o professor é o mediador, o condutor, o facilitador dessa atividade. Nisso, a teoria de Ausubel contribui sobremaneira. É o que nós veremos a seguir. Assim, o nosso objetivo geral desse trabalho é elaborar uma unidade de ensino potencialmente significativa, uma UEPS, para o ensino de conceitos de astronomia, de modo a favorecer o letramento científico sobre o tema. Nós consideramos, assim, que a teoria de Ausubel é excelente para promover o letramento científico, porque ela é capaz de considerar e de valorizar o conhecimento prévio do aluno, de modo a criar uma estrutura que promove a construção do aprendizado. E não meramente transfere ideias prontas que não vão se relacionar com a estrutura cognitiva do aluno. Assim, nós entendemos que o letramento científico consiste em um aluno compreender com certa profundidade e ser capaz de aplicar o aprendizado que ele realizou. É o que esta unidade busca fazer e é o que nós tentaremos demonstrar a seguir. Então, a nossa revisão bibliográfica, ela apresenta a essência do que nos baseamos para desenvolver esses objetivos. Zanata propõe que a nova informação deve se organizar de forma hierárquica na estrutura cognitiva já existente do aluno, num processo contínuo de diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Então, Moreira e Mazzini, eles vão descrever que diferenciação progressiva é aquela conduta em que o professor trabalha primeiro as ideias mais gerais para depois trabalhar as ideias mais específicas, ou por outra, do simples para o complexo. E reconciliação integrativa é uma conduta didática em que o professor relaciona as ideias, aponta as diferenças e as similaridades. Assim, veremos essa nossa revisão bibliográfica, nesta unidade de ensino, cumprindo com os objetivos que nós acabamos de falar, para a aprendizagem significativa e também para o letramento científico. Então, uma unidade de ensino tem basicamente essa estrutura. Ela tem uma situação inicial. A situação inicial, ela principia o início da discussão. Mas é importante a gente notar, primeiramente, nós destacamos em amarelo,
A diferença que há entre uma aula preparada, uma unidade de ensino preparada com a teoria da aprendizagem significativa, para uma aula normal. Em amarelo, nós temos uma aula normal. O que a aula normal traz? Traz o conceito, traz exercícios e traz avaliação. Já a unidade de ensino, a teoria da aprendizagem significativa, traz toda uma estrutura que trabalha essa construção do aprendizado. Então, ela começa com a situação inicial, que inicia a discussão e apresenta, levanta os conhecimentos prévios do aluno. Essa parte é um momento precioso do ensino nessa estrutura, porque vai ser o primeiro contato do aluno com o tema que vai ser tratado. E tem que ser um momento prazeroso, sem aquela pressão de saber, de entender, ele vai interagir. Então, na situação inicial, muitas vezes se usa um jogo, se usa uma música, um vídeo, uma atividade, uma leitura curiosa, uma leitura que traga perplexidade, né, que atice. Então, é o momento de conquistar o aluno para o tema. E aí a gente vai para a situação problema inicial, que prepara o aluno para os novos conhecimentos. São levantados desafios, problemas, uma problematização, que não deve ser uma questão específica sobre o tema, porque o aluno ainda não estudou isso, não recebeu essa nova informação. Não há certo, não há errado. É uma elaboração, é um levantamento, de novo, dos seus conhecimentos prévios, né? Que, de certa forma, vai, então, arar a mente do aluno para os novos conhecimentos. É o que a gente colocou no início. É a dúvida que principia a sabedoria, é nesse momento aqui. E aí a gente vai para o aprofundamento do conhecimento, que são os novos conhecimentos em si, é o conteúdo que nós temos objetivo. A didática cabe ao professor, pode ser uma aula expositiva. E é importante conter aí atividades colaborativas, ou seja, de grupo. Em seguida, nós vamos ter uma nova situação, problema, que diferente da primeira, já vai trabalhar esses conhecimentos que acabaram de ser vistos, que por sua vez são novos conhecimentos prévios. E, novamente, nós temos, então, um aprofundamento do conhecimento, nós temos atividade colaborativa, para chegar na etapa final do aprofundamento do conhecimento, da aula integradora final. E aí nós vamos ter uma revisão, uma sistematização. É importante ter um mapa mental, um mapa conceitual, que também pode ter sido feito nas etapas anteriores. E aí nós temos a avaliação da aprendizagem, da OEPS, que vai conter uma avaliação somativa individual, que é uma prova em si conceitual, para avaliar o que os alunos pegaram dos conceitos, e vai ter avaliações formativas, que é tudo aquilo que o professor observa, que apresenta aprendizagens significativas no diálogo dos alunos, nas tarefas que eles realizam. E, por fim, nós vamos ter uma avaliação da OEPS em si pelos alunos, para eles expressarem a sua percepção desse processo, que pode ser, por exemplo, um formulário do Google Docs. Agora, então, vamos ver a nossa unidade, que é baseado nessa estrutura. Aqui nós temos, então, a nossa unidade, e ela teve algumas etapas. Primeiro, nós fizemos a construção dela, e depois nós enviamos para avaliadores especialistas para validar e expressar que ela está de acordo com a unidade de ensino da aprendizagem significativa. E a partir desses comentários deles que nós vamos apresentar mais adiante, nós construímos a versão final. Então, na situação inicial que a gente propôs, que a gente montou, a gente começou com um texto que é muito interessante, é inusitado esse texto, que é uma reportagem que diz que terraplanistas fretam cruzeiro para ir até a beira da Terra. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo não é debater terraplanismo, mesmo porque eles já estudaram a formação da Terra, eles têm essa noção nessa altura. Mas provocar nos alunos perplexidade. E, inclusive, quando a gente fez essa nossa aula, veio alunos e disseram, mas professor, eles fizeram isso mesmo? Eles fretaram e foram atrás? Eu digo, eles foram. Então, a gente alcançou esse objetivo de causar perplexidade, porque quando isso acontece, instiga o aluno a ratificar para si próprio, a buscar em seus conhecimentos uma explicação do porquê um fato desses está tão errado e por que ele é inaceitável. Então, é esse movimento que a gente buscou. Uma das sugestões de quem avaliou a nossa unidade foi de colocar um vídeo explicativo, e nós encontramos um vídeo da Gazeta Explica, de 3 minutos, porque realmente, às vezes, o aluno não ouviu falar sobre terraplanismo, né? E aí nós vamos, então, para a situação problema inicial,
em que nós propomos para os alunos algumas questões. Dizemos que ele estava na praia, viram o cruzeiro partir, sumir no horizonte, e nós questionamos: por que ele sumiu no horizonte? E a que distância mais ou menos isso ocorreu? Por quê? Para trabalhar a ideia do horizonte, o entendimento deles. E uma segunda questão é que nós propomos que eles voltaram das férias da praia e eles são pilotos de avião. E eles têm uma rota de Los Angeles para Tóquio, e eles devem, então, num mapa mundi oferecido, no estilo Mercator, numa folha A4, definir a rota na página. E isso vai verificar o entendimento deles da esfericidade da Terra, mas também das coordenadas geográficas, que vai ser um tema que nós vamos abordar. Então, agora no aprofundamento dos temas, dos conhecimentos, a gente vai trabalhar horizonte, zênite, coordenadas geográficas, orientação pelo Sol. E a gente destaca o horizonte, que é uma limitação visual causada pela curvatura da Terra, na cuja explicação a gente apresenta um vídeo de um carro subindo uma colina, e que no alto, quando ele chega no alto e vai descer, ele começa a sumir. E o efeito é o mesmo que a gente encontra no barco quando some no horizonte. É a mesma coisa, só que numa dimensão muito menor. E nas coordenadas geográficas, nós vamos esclarecendo eles. Elas são muito importantes, porque se o horizonte é uma limitação do nosso campo visual, como que a gente vai navegar? Precisa de coordenadas geográficas para isso. Esse é o link entre essas esses dois conceitos, né? Então, quando nós perguntamos para eles o que eles entendiam de coordenação geográfica, de coordenadas geográficas, eles disseram lá, esquerda, direita, cima, embaixo, um entendimento muito superficial. E aí nós propomos que coordenação geográfica, o que ela é, para que serve e como que ela é descrita. Então, ela é uma linha imaginária, ela serve para localização, e no caso da latitude, a gente se localiza no sentido com relação ao Equador, sentido norte-sul, na direção norte-sul, e ela circula leste a oeste. Enquanto que longitude, ela serve para localização leste a oeste, e ela se circula polo sul e norte. Com o detalhe de que a latitude são paralelas, ou seja, elas nunca se cruzam, enquanto que a longitude se cruzam nos polos. E aí, para a gente aprofundar, que a gente colocou a questão da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora, a gente vai para a atividade colaborativa, em que eles têm que desenhar essas coordenadas num globo, e aí é que eles vai exigir deles essa diferenciação, né? Se é a latitude, não pode se cruzar. Se é a longitude, vai se cruzar. Né? E a latitude vai diminuindo. E, ao mesmo tempo, a busca das coordenadas. Né? Na explicação, quando a gente fala sobre coordenada, a gente pesquisa a localização da nossa escola. E aqui, na atividade colaborativa, que é na parte do aprofundamento dos conhecimentos, eles são requisitados para buscar a localização geográfica de uma escola a 2 quadras. E também é questionado para eles quantas linhas imaginárias tem. E um que eu observei dos alunos que ficou pensando assim, né? Porque elas são infinitas. E aí, quando você compara a nossa escola, a localização dela, com a do outro lado, você vê que são bem próximos, mudam um númerozinho pequeno, para eles terem essa noção. Então, é um aprofundamento do conhecimento aí, né? Uma diferenciação progressiva e, ao mesmo tempo, também uma reconciliação integradora. Então, aqui acaba a primeira aula, e a segunda aula nós vamos passar a contextualizar as coordenadas geográficas com o clima, com as zonas térmicas. Por quê? Porque nós vamos trabalhar estações, nós vamos trabalhar a translação e a rotação, nós vamos trabalhar as latitudes dos trópicos do Equador, o eixo de inclinação da Terra. Então, é muito importante isso. E isso é uma reconciliação integradora, porque você está trabalhando a relação dos temas. Então, os alunos são separados em 4 grupos, e cada grupo vai receber uma questão sobre esses temas. E a gente destaca uma questão dessas 4, que é a principal que a gente aponta, em que a gente havia comentado que o meridiano de Greenwich, ele foi definido por convenção. Então, a gente coloca na afirmação que o meridiano 0 grau poderia ser em Passo Fundo, por exemplo, e não iria alterar, salvo pequenas modificações. O que é uma questão verdadeira. Se é convenção, é convenção. Mas aí nós dizemos que o mesmo vale para a linha do Equador e as outras latitudes. E é isso que está errado, porque a linha do Equador é definida pela rotação da Terra e pelo eixo de rotação dela.
Então, aí nós vamos desenvolver todos esses temas e vamos compreender a origem da latitude do Equador e as outras, como os trópicos de Capricórnio, os trópicos, o círculo polar ártico, antártico, que se devem pela rotação e pela translação. Estamos com 15 minutos, mas já estamos concluindo. Então, depois desse nova situação-problema, nós aprofundamos o tema, né, trazendo essas explicações, e nós temos novas atividades colaborativas em que eles vão ter que expressar esse entendimento que nós desenvolvemos, né? Apresentando ao grupo e pegando num cartaz, e também pegando o globo, fazendo a expressão com a lâmpada, né? O globo, a lâmpada, fazendo exatamente como funciona a translação. Na aula integradora final, a gente vê uma revisão dos conceitos e produz um mapa conceitual. E aí a gente fala um pouquinho sobre o modelo geocêntrico e heliocêntrico. Finalizando com a apresentação de um vídeo sobre o modelo da escala do sistema solar, que não é possível representá-la numa imagem de livro, né? E também um vídeo que mostra a viagem do sistema solar, que é uma questão de contextualização desse conteúdo, né? Então, a avaliação da aprendizagem mais conceitual e, por fim, a avaliação da UEPS em si pelos alunos, né? Então, aqui nós temos uma representação de uma avaliação formativa. Olha que interessante. A primeira imagem é um aluno que não conseguiu ver nenhuma diferença entre latitude e longitude, enquanto que nos outros dois, essa diferença foi encontrada. Esse círculozinho aqui é o horizonte, porque ele é circular. A gente costuma ver o horizonte à frente, mas ele está a todo o nosso redor, né? Então, em azul são as latitudes, elas não se cruzam, e em vermelho são as longitudes. Então, a gente vai passar rapidamente os resultados, que são os comentários dos avaliadores. A primeira avaliadora comentou que as etapas estão bem descritas, sugeriu o vídeo que nós comentamos que colocamos, e também o uso do jogo digital na avaliação final. Então, pode ser uma prova e pode ser outro, né? A gente pode usar os dois e nós vamos também botar os dois. Deixar o objetivo mais explícito. No nosso TCC completo, a gente colocou mais 2 parágrafos, pelo menos, para descrever. O avaliador 3, ele sugeriu uma mudança numa das questões das atividades colaborativas, em vez de descrever mais completo, né? Explique como se estivesse falando para um colega, achamos muito oportuno. E também essa ideia aqui que veio completamente ao encontro do que a gente procura, que é utilizar o próprio globo para representar, não só o cartaz. Essa ideia aqui fechou com 100%. Evitar o isopor, né? Na atividade a gente usou, e agora a gente já descreveu, usar um papel machê ou então uma bola de plástico para depois reutilizar ela, né? Nós temos aqui, então, esses resultados agora nós consideramos como novas propostas de UEPS. Aqui o avaliador 2 sugeriu, disse que estava adequado, e a título de enriquecer o trabalho, ele sugeriu trabalhar a questão mais do terraplanismo. Como não é o nosso objetivo em si, mas sim instigar os alunos, né? A gente considerou isso aqui como uma ótima ideia de uma nova UEPS, inclusive no mesmo ano, né? E ele destaca a questão do posicionamento das religiões. Isso é muito importante porque meus alunos, nesse ano letivo, eles questionaram 2 vezes durante o ano sobre isso. Então, é muito interessante. Eles perguntam, professor, você é ateu, mas a religião, mas a ciência. Então, é muito interessante. Então, discutir essa parte aqui no conteúdo da formação da Terra, né? Esse avaliador 3 também, ele sugeriu explorar o sistema solar em outra UEPS. Realmente, a gente não é necessário, não é obrigatório trabalhar heliocentrismo e geocentrismo nesta aula. E aí é uma questão para a gente experimentar na prática, porque tem a questão de que é uma unidade para 3 aulas. Quem sabe fazer uma unidade com 4 ou com 5, e aí, ou então fazer uma nova unidade só para o sistema solar. Então, foi uma ótima ideia, né? E nós trazemos um resultado, então, prático. Quando a gente perguntou para os nossos alunos sobre o que eles acharam desta aula, que a gente implementou do nosso trabalho, uma das alunas respondeu, é bom, porque faz a gente pensar. Então, a gente ficou muito satisfeito com esse resultado em específico. As nossas considerações finais, então,
a gente ressalta a gama de avaliações formativas, como aquela da bola de isopor, do globo, né? E também o grande potencial da teoria da aprendizagem significativa para o letramento científico, né? Que é a capacidade de você usar, aplicar. E então, o ensino de qualidade de ciências. A gente acredita que essa unidade, ela oferece condições ao aprendizado significativo, a compreensão do tema de forma mais profunda e perene, e a gente espera que seja útil aos demais colegas professores. Essa unidade ela vai ser colocada no repositório digital da URGS. A gente finaliza com uma frase do educador Hippolyte Léon Denis Rivaio, em sua obra Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, ele que foi discípulo de Pestalozzi e influente educador, autor e tradutor francês no século XIX, em que ele diz: os meios apropriados para educar a juventude constituem uma ciência bem distinta, que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. Me esforcei, mas passei do tempo. Agradeço. Deixo aberto agora para os professores. Bruno, parabéns pela tua apresentação. Obrigado. Então, eu passo já imediatamente a palavra para a Savana, para que ela faça suas considerações. E já de antemão agradeço mais uma vez, né, pela disponibilidade de estar participando desse momento. Então, boa noite a todos. Todo mundo consegue me ouvir bem? Bruno? Estamos ouvindo. Então, primeiramente agradecer o convite e também pedir desculpa pela minha voz, mas as aulas já começaram. Mas então, Bruno, parabéns pela tua apresentação. Confesso que vendo a tua apresentação deu para ver melhor ainda como é que foi essa proposta. É tão bom ver as fotinhas dos alunos e eu gostei muito da frase daquela aluna final, né? Que bom que faz a gente pensar. Né? Tu conseguiu fazer uma proposta que eles gostaram, né? E dessa maneira foi um fator que a Ausubel sempre acha muito importante, né? Fazer com que o aluno tenha interesse em aprender. Porque se ele não tiver o interesse em aprender, se ele não tiver os conhecimentos prévios, não vai ter como a gente ter uma aprendizagem significativa. Então, parabéns pela apresentação e também parabéns por essa ideia. Bruno, eu queria te começar com uma pergunta, assim. Por que veio a ideia de trabalhar o terraplanismo com alunos do 6º ano? Agora eu vou ter que recordar como é que eu comecei a construir. Bom, primeiro nós escolhemos o tema de rotação e translação, porque nós pegamos essa turma, eu fiz questão de ficar com a turma do início ao fim do ano. Eu queria ter essa experiência de pegar do início ao fim. E, felizmente, eu consegui essa oportunidade, tendo dispensa do trabalho naquele horário, e consegui iniciar com a turma. E daí, no que tinha de disponibilidade, no que o livro didático trazia, que é o que a professora ia seguir, né, a gente selecionou esse tema. E agora eu não me lembro exatamente o momento que eu escolhi essa notícia. Mas o que eu considerei? É uma notícia que trabalha, por exemplo, o GPS, é uma notícia que trabalha a questão da esfericidade da Terra, e no livro didático, isso é um mérito dele, a gente às vezes fala mal do livro didático, mas ele fala do horizonte e fala das coordenadas. Então eu fiquei assim matutando como é que eu ia conseguir pegar aquela unidade que estava no livro e relacionar os temas. E aí eu digo, bom, eu tenho que trabalhar o horizonte é um conceito muito interessante, coordenadas geográficas, rotação e translação, então eu fui amadurecendo. E aí eu não lembro em qual... essa notícia eu já conhecia, não exatamente essa do link, e daí eu pensei, digo, não, aqui é um ponto interessante. E aí eu considerei que isso ia dar um start neles, para a gente começar a trabalhar e ir de etapa em etapa, propondo esses conceitos. Não, uma ótima ideia, porque é algo que a sociedade está vendo, né? E algo que eu achei muito interessante trabalhar no 6º ano, porque muitas vezes um conceito desse a gente consegue debater melhor no ensino médio, no 9º ano, e no 6º não, tu conseguiu proporcionar a eles que eles já refletirem e que nem tu mencionaste. Um deles, ao ler a notícia, perguntou, professor, mas eles fizeram isso mesmo? Isso.
nessa, então, muito A bacana. minha... Pode Obrigado, falar, professor. Bruno. A minha ideia, assim, dentro do letramento científico, é que eles aprofundem a ideia desses conceitos de rotação e translação, e essa profundidade de entendimento seja como que uma vacina. Né? Então, a minha objetivo não era exatamente, terraplanismo não existe, não sei o quê, fica subentendido. E, inclusive, pelas sugestões dos avaliadores, eu achei magnífico para trabalhar isso quando trabalhar a formação da Terra, porque eu trabalhei com eles e senti dificuldade de trabalhar a formação da Terra. Tanto que eu passei para eles um documentário que descrevia, em vídeo, né? Esses agora me escapou o nome, do History Channel, que mostra em imagens que é magnífico. Mas para trabalhar de uma forma mais prática, eu acho que discutir o terraplanismo é ótimo naquele momento. Só que daí, nessa circunstância, eu já não usaria essa notícia. Sim. Porque, a não ser que se fosse por curiosidade, mas em termos de aguçar, eu considerei nesse momento interessante. Não, essa reportagem até gostaria de te dar os parabéns, porque ela foi muito certeira. Porque no primeiro momento eu fiquei pensando, Sim. sexto ano, dificilmente eles vão ler muito tempo. Eles são muito agitados, eles ainda são crianças, indo para o caminho da adolescência. E quando eu li a notícia, eu vi que era curta e ela foi escrita de maneira que faz tu pensar e tu acredita e não acredita ao mesmo tempo. E foi certeira essa notícia, Bruno. Parabéns. Aqui eu vou abrir Obrigado. E eles falam... Pode falar. Então, vou abrir o seu TCC, mas eu vou mandar para você e também para a professora Daniele também. E eu só vou comentar alguns pontos, assim, que eu acredito que tu possa melhorar, já que vai ficar disponível e com certeza outras pessoas vão utilizar a tua webs. Ali no resumo, eu deixo como sugestão, talvez, diminuir ele um pouquinho. Fica mais sucinto, mais breve, que as pessoas só leiam e vejam qual é o teu objetivo, o que você fez e qual foi, se foi finalizado o objetivo, né? Fica mais curto, eu acho que isso facilitaria, digamos, a divulgação da tua proposta. Ali na introdução, eu achei que tu já começou dizendo a questão do porquê o terraplanismo, e eu vi que tu trouxe algumas referências bem atuais, mas eu diria que seria interessante, para instigar mais quem vai ler, talvez começar com a parte do terraplanismo, meio que justificando, talvez, ou aguçando a curiosidade das pessoas, o porquê do terraplanismo, o que é isso, né? Por que é importante trabalhar no sexto ano, e depois vir com a aprendizagem significativa que vai totalmente articular com a tua proposta de UEPS. Mas, é claro, é só uma sugestão, botei tudo aqui no documento que eu vou enviar para vocês, tá? Ali tem algumas coisas que eu sublinhei, daí tu confere, mas só questão de verificar o nome, tipo, o Zanata tá com 2T, às vezes não tá com 2T, umas coisinhas assim de citações, às vezes com maiúscula, minúscula, mas eu sublinhei tudo para ficar mais fácil para você. Os objetivos ficaram realmente mais claros. Ali tu já tinha mandado a errata do 8º ano, né? Então ficaram bem explícitos. A tua fundamentação teórica, eu achei bem bacana você ter começado abordando a questão da vida do Ausubel, como é que ele começou esse interesse em teoria da aprendizagem significativa, né? Tu abordou bastante. E ali, ó, na página 8, indo para 9, as condições que fazem uma pessoa, né, o aluno, no caso, ter uma aprendizagem significativa, eu deixo como sugestão ou tu fazer em etapas ou fazer em itens mesmo, quais são as condições necessárias para aquele aluno obter uma aprendizagem significativa. Eu preciso de conhecimento prévio, preciso da minha disposição de aprender, né, no caso do aluno. E a UEPS, da maneira que tu elaborou, faz com que eles tenham disposição de aprender. Tanto que os resultados mostraram isso nessa tua primeira aula. Então, talvez destacar isso para no final das considerações finais tu poder relacionar e mostrar, não, eu consegui fazer todas aquelas condições de aprendizagem significativa e por isso que seja possível eles terem uma aprendizagem significativa e não uma aprendizagem mecânica. Então, de uma maneira que tu possa articular isso. Mas, claro, uma sugestão para você, né? Ali, tu explicou depois as unidades de ensino potencialmente significativas, ficou excelente. Ali tu explicou também até a questão
o que é a longitude, a altitude, a linha do Equador, ficou bem bacana. A metodologia tem uma referência que eu encontrei no final, mas daí eu já botei como comentário para você verificar se faltou ou se talvez eu que não tenha visto ela. Acho que alguma faltou, sim. Sim, mas eu acho que só foi uma ou duas, não é nada. Eu sublinhei aqui para você. E aqui, na metodologia, né, caso seja possível, talvez explanar um pouco mais como foi a metodologia. Até a primeira pergunta que eu te fiz e tu me respondeu. Às vezes a gente quer saber por que surgiu esse tema, né? Foi por alguma experiência, foi por alguma notícia. Isso é algo muito interessante, né? E é algo seu, que dá uma característica para o teu trabalho. Então, talvez na metodologia ou na introdução, mostrar, né, por que veio essa questão do terraplanismo, por que sexto ano, por que o EPS, né? E talvez ali também na metodologia tu podes abrir mais a metodologia, né? Eu diria abrir no mais descrever sobre ela, né, para a pessoa entender como que foi o processo de tu elaborar a situação inicial. Bah, eu pensei que tem que ser vídeo, que tem que ser isso. Pode falar, Bruno. Eu tentei justificar no sentido de que, digamos assim, da importância do letramento científico, no problema da superficialidade do ensino, mas do ponto de vista por que eu cheguei na conclusão de usar aquilo ali, isso realmente eu não trabalhei. Não, e eu também, acho que é às interessante, vezes realmente. é algo muito pessoal, talvez até na introdução, mas é uma coisa que nos vem. Terraplanismo com sexto ano. Tem algum motivo. E normalmente quando a gente faz uma pesquisa, a gente traz algo pessoal. Eu quero trabalhar com o terceiro ano sobre a parte de eletricidade em física, né? Vou falar da minha área. Tem algum motivo que eu quero trabalhar aquilo, né? Não surgiu nada, ou eu vi uma revista, ou uma coisa pessoal. Então, talvez seria interessante tu descrever essa parte. Aqui no resumo da organização da UEPS, eu adorei. Ficou bem resumido, ficou claro cada parte que tu vai fazer, né? Nesse caso que tu já fez. Tem links, tu consegue compreender por que aqui tu botou até a diferenciação progressiva, né? Que articula bem com a aprendizagem significativa. Então, essa parte, assim, parabéns, eu gostei bastante. Aqui já chegando nos resultados e discussões, né? No caso, tu enviou para 4 pesquisadores, só teve o retorno de 3, né? Isso ou só... Ou foi para 3 mesmo? Não, só para não ficar 3, 4, né? Fiquei nessa dúvida. Foi bacana tu ter botar a opinião dos avaliadores, né? Que daí tu consegue também ter outras visões. E no fim, né, chegando às tuas considerações finais, com certeza tu conseguiu atingir os objetivos, tu retornou os objetivos nas considerações, né? Para que a gente possa saber se tu alcançou eles, né? E quais são as suas perspectivas futuras. Então, ali eu botei alguns pequenos comentários nas considerações para tu dividir, talvez, alguns parágrafos, né? E aqui nas referências, né, tem 2 que falta apenas colocar em ordem, e aquela outra que eu já sublinhei, mas... E outro comentário, mas é mais uma questão, não em si do TCC, mas de formatação para ficar bonitinho quando alguém for usar, né? A questão de, às vezes, tá Moreira, MA, e outras tá Marco Antônio, né? Então, só deixar padrãozinho as referências para ficar melhor ainda o teu trabalho. E as perguntas que eu mais queria saber, né? O porquê isso, e no mais só queria te dar parabéns pelo trabalho, né? E que tu consiga alcançar muitas coisas ainda. Muito obrigado. Ótimas colaborações. Então, nós agradecemos muito, Savana, pela tua participação. Muito obrigado. Né, nesse trabalho, pela leitura atenta, pelas contribuições valiosas, né, para que o Bruno possa estar elaborando a versão final dele. Eu passo, então, imediatamente a palavra para o João, para que ele possa também fazer os seus comentários. E agradeço, João, pela disponibilidade de estar, né, fazendo leitura e participando dessa banca. Boa noite, membros da banca, professora Daniele. Boa noite, Bruno. Então, boa noite. Te parabenizar pelo teu trabalho e pela tua apresentação, principalmente. Tu foi muito claro, muito preciso com as tuas palavras.
inclusive algumas das coisas que eu tinha anotado aqui que talvez eu não tivesse entendido e tu foi bem capaz de elucidar ao longo mesmo da tua apresentação. Algumas anotações também a respeito do trabalho foram coisas que a professora Savana já destacou. Então, eu queria começar falando da tua introdução e elogiando muito a tua justificativa, porque sempre que a gente vai ler um trabalho, o título, o resumo, a introdução, né, eu acho que essas três primeiras coisas que a gente lê quando pega o trabalho para ler, são o que nos motivam a ler até o final ou não. E no teu caso, estava muito bem fundamentada a tua justificativa. Então, de fato, ao final da introdução, eu pensei, ok, estou curioso para saber o que aconteceu daqui para frente. Então, que bom. Parabenizar nesse sentido. Além disso, quando tu coloca os teus objetivos, principalmente o primeiro e o terceiro, tu usa o mesmo verbo, tu coloca construir, a sequência didática, depois tem a avaliação dos especialistas e construir de novo. Eu acho que esse verbo construir no terceiro objetivo específico, talvez ele pudesse ser modificado, porque tu não vai construir de novo, na verdade tu vai agregar novas coisas que foram, né, novos elementos que foram destacados pelos pesquisadores. Então, a primeira vez, assim, eu fiquei um pouco na dúvida, tá, ele vai fazer de novo? E depois, ao longo do trabalho, que ficou mais claro para mim. Na tua fundamentação teórica, eu também gostei bastante. Tu foi muito preciso quando descreveu a aprendizagem significativa. Então, para uma pessoa que não conhece a aprendizagem significativa, ela seria capaz de ler o teu trabalho e entender e conhecer, inclusive, um pouquinho a respeito do Ausubel. Talvez seria interessante, em algum momento dela, isso tu consegue encontrar em alguns artigos, principalmente do professor Moreira, alguma coisa que fale sobre a constatação da aprendizagem significativa. Porque talvez seja o grande desafio, ao final de toda a UEPS, o aluno, de fato, aprendeu de forma significativa ou ele simplesmente memorizou e conseguiu me enganar com a memorização dele, certo? Além disso, acho que a gente não deve colocar a aprendizagem mecânica e significativa como uma dicotomia. Então, ou o aluno decora tudo, ou ele realmente aprende de forma significativa tudo. Então, quem sabe, em algum momento do seu trabalho, eu sugiro que seja na fundamentação teórica, colocar que a aprendizagem mecânica e significativa, na verdade, são os extremos de um contínuo, né? Ou o aluno aprende de forma significativa ou mecânica, mas não é uma dicotomia isso ou aquilo. É um contínuo entre esses extremos. Uma coisa que me chamou muita atenção também foram os conceitos abordados para esses alunos de ensino fundamental, de sexto ano, que eu achei bastante complexos. Eu pensei, caramba, eu não tenho experiência com ensino fundamental, minha experiência no ensino médio, mas eu pensei, puxa, eu fiz... Pode falar. Eu coloquei no trabalho em si conceitos, no caso, se refere no trabalho do TCC em si. Não, eu me refiro com o fato de os alunos estudarem isso. Como eu não tenho essa experiência, eu não sei exatamente o que eles estudam em cada ano. E eu também não tenho essa experiência. Eu achei complexo. Eu pensei, caramba, no sexto ano já se estuda isso. Mas tu eu também não... Tu até colocou ali na BNCC, chegou a citar a BNCC. Isso. Por que eu trabalhei esses temas? Eu segui o livro didático. Eu não tenho anos de escola, é a primeira vez que eu estou tendo experiência, e o que eu vou fazer? Eu vou partir do livro didático, os professores usam o livro didático, e justamente ali tem horizonte, coordenadas, rotação, então eu peguei isso. Claro que no TCC eu peguei e consultei uma bibliografia para trazer o conceito, mas na aula em si, que vai ter os apêndices ali, as apresentações que eu usei com eles, os conceitos eles estão elaborados. E tanto é que o conceito, por exemplo, de coordenada geográfica, a gente vai paulatinamente, né, diferenciação progressiva, explicando por que a coordenada é daquele jeito, né? Então, primeiro é a concepção, localização, depois a gente entende que é pelo eixo de rotação e vai aprofundando. Mas os conceitos, eles são esmiuçados na apresentação, né? Só que é claro,
eu apliquei a primeira aula e eu acredito que depois de aplicar 2, 3 vezes isso, eu vou ter uma noção melhor do que eles são capazes ou não de compreender. É aquela questão, a gente precisa experimentar, né? Isso, inclusive, reforça a importância do teu trabalho, porque os conceitos são conceitos com certa complexidade para os alunos estudarem nessa etapa da formação. Então, não que não deva ser estudado, mas deve-se ter uma proposta didática bastante coerente para trabalhar. Uhum. E eu queria te perguntar, e caso não fica de dica, na BNCC ou no livro didático de geografia, o que é trabalhado? Porque muitos daqueles conceitos talvez estejam também nas aulas de geografia, certo? Então, eu até pensei em parar e procurar em geografia, acabei no... Porque são tantos detalhes, né? Mas eu pensei, me ocorreu isso, sim. Né? Tanto é que eu perguntei para eles em aula se eles já tinham visto. E pela resposta deles, parece que eles já tinham visto 5 coordenadas geográficas. Entendi. Então, eu acredito até que isso pode dar margem para um trabalho interdisciplinar, por exemplo. Enfim. Isso, isso é bastante interessante. Na verdade, é uma coisa boa, inclusive, né? Então, fica também essa consideração de verificar o que se estuda também em geografia, visto que há uma sobreposição das áreas nesse sentido. A respeito da tua metodologia, quando tu consultou os pesquisadores, eles são pesquisadores com experiência em ensino fundamental, em sala de aula? Porque talvez daí eu precisaria... Talvez seria interessante, além de consultar pesquisadores, também professores. Porque algumas coisas, talvez, que me ocorreram, são coisas que só o dia a dia da sala de aula pode nos dar. Por exemplo, quanto tempo será que eu vou precisar para fazer essa atividade? Como tu já aplicou a primeira aula, talvez algumas coisas tu percebeu, né? Ah, não, isso aqui eu preciso de um pouco mais de tempo, ou isso aqui eu consigo fazer um pouco mais rápido. Então, talvez esse feeling de sala de aula também é um dado científico importante, certo? Essa foi uma grande preocupação minha, assim. Essa foi uma grande preocupação, realmente. Inclusive, eu acho que talvez 3 aulas não seja o suficiente. Eu estou pensando se não é melhor tirar, por exemplo, esse aspecto do geocentrismo, porque vai ter mais aplicação da prova. Então, é algo que só praticando mesmo. E como tu colocou, consultando também outros professores. Os avaliadores, foi a nossa dúvida, certo? Eles têm experiência com o EPS, né, com unidades de ensino significativas, mas com... Travou só para mim, gente? Agora deu uma travadinha aqui, mas voltou. Travou, mas acho que voltou também. agora. Isso, eu consegui pegar o que tu falou, mas ficou meio picotando. Bom, isso seria bem interessante, talvez. Na verdade, é uma coisa que agora que tu está aplicando, tu mesmo vai perceber, né? A noção de tempo. Eu preciso de mais tempo, ou eu preciso tirar alguma coisa, senão vou me estender demais, certo? Isso é interessante. Na página 15, tu colocou uma coisa que eu acho que tu pode só tomar um pouco de cuidado, que em determinado momento tu coloca que garantindo a aprendizagem significativa. Talvez o garantindo ali me incomodou um pouco, né? Na verdade, não está garantindo. Não. Mas ela é potencial, né? Ela é potencialmente significativa. Certo? E outra coisa, até retornando na questão do tempo, as aulas são de 50 minutos? No caso ali, são 2 períodos. Tá. Não, entendi. Perdão. Agora deixa eu me lembrar. Eu acho que são 2 aulas, são 2 períodos de 1 hora, ou um pouquinho menos. Né? Seria interessante, tu tem a divisão de etapas, e isso é uma dificuldade, né? Mas tentar, bom, o que eu vou conseguir fazer em cada aula? Será que se eu começar essa atividade em uma aula e a minha aula acabar, eu consigo retomar na aula seguinte? Enfim, o aspecto mais prático mesmo, que talvez isso é uma coisa que tu vai perceber agora. Talvez não seja possível tu colocar isso no teu trabalho, mas pelo menos fazer uma previsão. Bom, essa etapa eu consigo começar e concluir na primeira aula. Na aula seguinte, eu preciso de enfim, certo?
Ou seja, tu vai ter quebras de aula, possivelmente. Tu não vai conseguir dar todas as aulas sequencialmente. Entre uma aula e outra, Sim. o que tu pode fazer para que não se perca a corrente e que facilite, inclusive, a diferenciação progressiva, certo? Bom, tive uma aula na terça, agora a outra é só na quinta. Será que nesse período não é importante que eu retome alguma coisa? Ou que eu não deixe, pelo menos, uma etapa pela metade de uma aula para outra? Entendeu? Que, quem sabe, em um parágrafo, tu consegue discutir essa questão temporal das aulas. E tu coloca o mapa conceitual lá no final, a última página do teu trabalho. Ao longo da metodologia, eu pensei, tá, mas cadê o fluxograma, o mapa conceitual aqui? Eu sinto um pouco de falta, mas aparece lá no final, então tá. Na verdade, eu até cogitei mentalmente, assim, de fazer mapas conceituais para cada aula, porque depois de fazer um mapa para tudo, se torna mais complexo. Eu usei com essa turma um mapa conceitual simples para trabalhar a estrutura da orelha. Então, tem a orelha interna, externa, média, e para que eles colocassem o mapa estava pronto, mas eles iam colocar os conceitos em si. E eu achei que foi muito positivo essa experiência. E era um mapa pequeno. E como é sexto ano, eles estão começando, né, a se desenvolver mais. Então, eu cogitei muito essa questão mas acabei não aplicando, porque é tanto detalhe, é difícil. Mas fazer um mapa conceitual horizonte, coordenadas geográficas, depois fazer outro mapa conceitual, rotação, translação, e depois, se for o caso, une. Mas eu acho que é melhor, realmente, fazer mais mapas conceituais e menores. Sim, isso a experiência vai te dando também esse feeling. Mas é importante, e principalmente porque tu falou ao longo do trabalho de diferenciação progressiva e reconciliação integradora, que são basicamente a forma com que os conceitos se relacionam, né? Então, é uma peça muito chave da aprendizagem significativa. É importante o mapa conceitual ter um certo destaque no trabalho, entendeu? E esse é isso que eu coloco. Além disso, eu concordo com o que os pesquisadores colocaram, né, lá na tua discussão, e concordo também, enfim, considero que tu conseguiu fazer uma conclusão, uma consideração final, né, bem positiva a respeito da tua web. Eu acho bem interessante, o teu trabalho ficou realmente muito legal, e principalmente sobre um tema muito relevante, com uma justificativa muito bem embasada, tá? Então, essas foram as minhas considerações. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que tu desenvolveu. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Então, eu agradeço, João, pela tua leitura também, atenta, cuidadosa, pelas contribuições que tu pôde trazer para o trabalho do Bruno. A banca foi escolhida a dedo, né, para que pudesse trazer essas discussões e essas contribuições, já que a orientadora é química, né? Então, a gente sentiu falta, né, dessa análise detalhada de quem realmente, né, trabalha focado nessa área e pode, né, nos trazer, então, aí todas as contribuições para a gente melhorar ainda mais o trabalho do Bruno. Bom, as considerações já foram feitas, os pareceres já foram entregues. Eu gostaria, Bruno, de, com muita alegria, dizer que tu estás aprovado no teu trabalho de conclusão de curso. Né? Dizer que, da minha parte, foi uma alegria muito grande trabalhar contigo de forma tão intensa nesses Muita meses. Paciência, né, Pro? Foi uma alegria assim, poder te orientar e ver o teu trabalho. Gostei bastante. A tua dedicação, o teu empenho. Né? Espero que não pare aqui, que tu possa, né, depois de descansar um pouco, já pensar numa pós-graduação. Né? Já tem mais 2 UEPS ali engatilhada, né? Então, tá certo. Eu vou pedir agora para a gente fazer o registro oficial do momento, antes de eu te dar a palavra, Bruno. Pedir que os membros da banca liguem a câmera e que tu coloque lá no teu slide de capa, para que a gente possa fazer um print, né, para registrar o momento. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se deu certo.
Vamos fazer mais uma. E... Eu saio Ótimo. fechado em todas. Ótimo, depois eu mando para vocês, deixa eu só fechar aqui. E a palavra é tua agora, Bruno. Eu agradeço muito a colaboração dos professores, foram assim, a gente fica muito pilhado, né, montando, é um estresse, chega uma hora que tu já não sabe mais o que tem que pôr, o que tem que tirar, é difícil, né, esse trabalho. E essas contribuições foram muito valiosas, assim, foram um grande incentivo. Quando a gente foi atrás de montar, de fazer o trabalho final, eu queria muito algo no sentido da didática em si, de fazer uma aula que os alunos queiram aprender, né? E eu fui encaminhado, então, para a aprendizagem significativa, que eu não conhecia. E eu digo assim que ela traz tudo aquilo que eu esperava, né? Tudo aquilo que eu sempre pensei e desejei que uma aula tivesse. E eu pretendo utilizar essa metodologia para a minha atividade. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade, muito grato pela Daniele, pela colaboração, paciência, né, e dedicação. A gente sabe que não é fácil, é muita coisa para fazer sempre. E fico extremamente feliz, é algo que vai marcar para mim, para esse meu início de carreira na docência, que eu jamais vou esquecer cada colaboração que foi colocada ali e que para mim é um incentivo. Então, muito obrigado aos professores, né, e aos avaliadores que também não estão aí todos, né? A Savana que foi uma das avaliadoras, né, Savana? Então, muito obrigado e que a gente possa prosseguir na luta, né? Na luta docente. É verdade. Pessoal, muito obrigado pela presença dos convidados que estão aqui. Uma alegria muito grande estar participando desse momento, né, do fechamento, da conclusão de um curso de licenciatura. Então, é sempre um orgulho formar mais um licenciando na nossa área. Comemora, Bruno, que merece. Vamos Não foram, comemorar. assim, principalmente os 2 últimos anos não foram fáceis. João e Savana, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom ter vocês junto de nós essa noite aqui e podem aguardar próximos convites. Eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns, Bruno. Muito obrigado. Bruno, professora Daniele. Então, tá certo, pessoal. Uma boa noite para todos vocês e nos encontramos nas próximas bancas aí ao longo da semana. Tchau, tchau.